Todo sofrimento tem dois propósitos divinos, que são a expansão da consciência e a destruição do ego. Quem disse isso foi Eckhart Tolle. E eu trouxe essa frase para a gente começar esse vídeo super importante que é para falar sobre o despertar. Você já ouviu falar sobre isso? Você está buscando despertar? Fica aqui comigo nesse vídeo porque eu tenho certeza que essa é a virada de chave e que isso vai te trazer uma nova percepção para tudo na sua vida e vai te fazer viver com muito mais leveza e em paz com a vida. Olá, tudo bem? Eu sou Natália Vieira, sou pós-graduanda em Neurociência, Psicologia Positiva e Mindfulness e criei esse canal para te ajudar a curar o seu emocional e na sua jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Eu já criei um vídeo aqui no canal, eu vou deixar ele aqui também para vocês conseguirem ver e rever esse assunto, porque essa é a virada de chave. Tem um mentor que eu gosto muito, que é o Jacob Petrie. Eu já fiz uma mentoria com ele e foi através dele que eu consegui atingir essa virada de chave, sendo que eu já buscava muito tempo, mas eu não tinha conseguido chegar a esse ponto. E ele faz essa analogia, que é, enquanto a gente não se conhece verdadeiramente, enquanto a gente está vivendo preso à nossa mente, é como se a gente fosse uma lagarta, tentando desenvolver alta performance. E aí a gente quer melhorar os hábitos, quer fazer algo melhor, mas isso não traz uma grande transformação, que seria justamente a gente se tornar uma borboleta. Mas a gente só consegue se tornar uma borboleta, passar por uma metamorfose, quando a gente consegue compreender que a gente não é a nossa mente e quando a gente consegue se separar dos nossos pensamentos. Então, esse é o assunto mais importante desse canal e é o que realmente vai te trazer uma mudança significativa na sua vida. Antes de buscar melhorar um hábito, antes de buscar qualquer coisa, você precisa entender que você não é os seus pensamentos e que você tem uma consciência que consegue observar esses pensamentos e que pode te trazer uma nova perspectiva para todos os acontecimentos da sua vida. Então, o intuito desse vídeo é te mostrar que provavelmente hoje você pode estar preso nos seus pensamentos. E o que acontece quando a gente se identifica muito com os nossos pensamentos? A gente se envolve totalmente no que a gente está pensando. Então, se vem um pensamento de tristeza, a gente fica totalmente dentro daquela tristeza. Se vem um pensamento de raiva, a gente fica totalmente imerso naquela raiva. E é isso que faz a gente sofrer. E é isso que traz uma vida pesada, uma vida difícil de se levar. E para a gente conseguir ter um despertar, que é ter uma visão diferente sobre tudo, entender que tudo trabalha para o nosso despertar, para a nossa evolução, a gente precisa se separar desses pensamentos. E a gente só consegue se separar dos nossos pensamentos quando a gente está presente. Porque lembra, a nossa mente, ela só existe enquanto ela está no passado, pensando, remoendo o que aconteceu, ou está no futuro, quando ela está com ansiedade, com medo do que vai acontecer. Mas se a gente estiver totalmente presente no que a gente está fazendo, a mente ela não consegue existir. E é só nesse lugar que a consciência consegue chegar até nós, se apresentar, trazer ideias, trazer inspiração, mostrar uma nova perspectiva em relação ao que a gente está vivendo. E é por isso que a presença é tão importante. Por isso que se fala muito sobre meditação, por isso que se fala muito sobre mindfulness, por isso que é importante alimentar a espiritualidade, porque todas essas práticas têm o objetivo de nos colocar no presente. E é somente quando a gente começa a cultivar esses estados de presença que a gente vai conseguindo acessar a nossa consciência. E muitas vezes esse estado só chega até nós através do sofrimento. É por isso que eu comecei esse vídeo com aquela frase do Eckhart Tolle, onde ele disse que o sofrimento tem dois propósitos divinos, que é despertar a nossa consciência e a morte do ego. Porque muitas vezes a gente tem um forte desejo
que vem do nosso ego, e aquele desejo não é realizado. E aí a gente passa por uma dor intensa, e aquilo dói tanto que só para de doer quando a gente desperta. E o que é o despertar? É estar presente. E aí aquelas histórias mentais deixam de ficar tão fortes, e aquele medo do futuro deixa de ficar no nosso momento presente. E é só aí que a gente consegue acessar a verdadeira paz, que vem do presente, que vem da não necessidade, que vem da completude daquele momento, onde nada é necessário, apenas aquela presença de estar totalmente alicerçados e presentes naquele momento. Bom, começa assim, a gente começa a acessar o presente. Isso pode ser praticado no dia a dia, enquanto a gente lava a louça, enquanto a gente toma um banho. Todos os nossos sentidos nos ajudam a estar presentes. Então, a visão, o paladar, o olfato, a audição, tudo nos ajuda a nos conectar com o presente. E quanto mais a gente treina, mais despertos a gente vai ficando, menos a gente fica envolvido naquelas histórias mentais que nos causam sofrimento. Vamos para um exemplo? Se você estiver no trânsito e aí alguém corta e entra na sua frente e aí sai buzinando e se achando melhor por ter feito aquilo. Como que você vai se sentir? Com raiva, estressado? E se você está totalmente imerso na sua mente, aquilo só vai ficar cada vez maior, sendo alimentado por mais e mais histórias de raiva. Só que se a gente ativa a presença naquele momento, o que vai vir com isso? A consciência. E aí, com consciência, a gente pode reelaborar aquela história. E aí a gente vai pensar, talvez essa pessoa acha que foi positivo ter passado na minha frente, que ela ganhou vantagem nisso, mas na minha vida, esses segundos nem vão fazer diferença. E essa presença, essa consciência que surge quando a gente observa de fora os nossos pensamentos, que permite que a gente não fique totalmente imerso mais naquelas histórias que nos traz sofrimento. E é por isso que é tão importante esse despertar, que é esse se separar dos pensamentos. Então, a gente tem pensamentos que muitas vezes nos levam para o sofrimento, porque esses pensamentos são ativados a partir de memórias de emoções que a gente está acostumados a sentir, e é por isso que muitas vezes a gente sempre alimenta e revive as mesmas emoções. E quando a gente começa a ativar a presença, a se separar daquele pensamento, a observá-lo de fora, a gente consegue ter muito mais paz no nosso dia a dia, porque a gente para de viver alimentando a raiva, o estresse, a tristeza, a gente passa a observá-los de fora. E é isso que traz uma paz, aquela paz que excede todo o entendimento. E é isso que eu desejo para vocês. Comecem a observar os seus pensamentos. Não fique mais totalmente imerso nesses pensamentos. Não deixe mais esses pensamentos te levar. Observe-os, olhe esses pensamentos de fora e não esteja mais totalmente dentro deles. E com o tempo, você vai ver na sua vida, no seu dia a dia, o quão mais leve a sua vida ficará e o quão mais energia você terá para realizar os seus sonhos. E é isso que eu desejo. Me contem aqui nos comentários se esse vídeo fez sentido para vocês e até o próximo vídeo.